Como é que é seu nome? Larissa, bispo. E aí, se libertou do quê? Também eu tinha crises de ansiedade, eu era nervosa, eu não conseguia dormir, tinha terror noturno. Vivia um verdadeiro caos. Na rua eu não tinha paciência, era uma pessoa extremamente estressada. Eu não conseguia dormir. O pior de tudo era os terrores noturnos que eu tinha. Eu não conseguia, eu tinha que dormir com a casa toda ligada, bispo, com todas as luzes ligadas e ainda com vídeos rolando, porque eu não conseguia ficar sozinha. Por quê? Se você apagasse as luzes? Porque eu via vultos. No meu quarto, todas as vezes que eu desligava a luz, aparecia um vulto ali para mim, aquilo ficava presente, então eu não tinha paz. Eu tentava dormir, e quando eu dormia, eu tinha os terrores noturnos, e no outro dia eu acordava extremamente cansada. Era como se não tivesse tido descanso nenhum, era mais tormento. Você disse que tinha crise de ansiedade. O que sente uma pessoa com crise de ansiedade? Ela tem dentro de si aquele desejo de sair correndo, uma falta de ar, da dormência, é como se fosse até um infarto. A sensação que a gente tem é o peito doendo, é uma coisa que eu posso dizer infernal. Muitas das vezes as pessoas veem aquilo e falam, é normal, todo mundo atualmente tem, é uma doença do momento, mas de fato não, isso é extremamente espiritual. Você procurou ajuda? Então, bispo, com o tempo foi se agravando. Então, o que eu pensei? Vou passar no psicólogo, depois vou passar no psiquiatra, só que eu acho que estou indo muito rápido. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a tomar medicamentos por conta. Então, eu comecei a tomar alguns medicamentos, só que ali já não estava mais surtindo nenhum efeito. Então, eu falei, preciso procurar alguém, porque já estava me levando à loucura. Eu já estava começando a ficar numa rua, não conseguia ficar sozinha, eu me sentia atormentada. Muitas das vezes passava coisas na televisão de pessoas sendo perseguidas, de coisas que aparecem na atualidade, e eu pensava, poxa, isso pode acontecer comigo. Então, eu não tinha paz em lugar nenhum. Em casa eu não tinha paz, na rua eu não tinha paz, eu já não sabia mais o que fazer. Eu nunca pensei em me suicidar, em morrer, porque eu tinha medo da morte também. Só que eu vivia o verdadeiro inferno. Como é que você chegou? Então, bispo, foi justo num período em que eu falei assim, poxa, até quando? Porque eu também tinha me afastado da presença de Deus. Só que veio um dia uma voz na minha cabeça, até quando que eu vou viver assim? O que mais vai ter que se suceder? E tinha uma obreira que ela sempre mandava mensagem para mim. E eu falei para ela, obreira, quando que eu posso conversar? Eu mandei uma mensagem para ela. Quando que a gente pode ter aquela conversa que eu sempre estou adiando com a senhora? Aí ela falou, pode vir amanhã. Só que eu não me limitei àquilo. Eu fui no mesmo dia. E graças a Deus, bem uma semana antes, na semana seguinte, estava tendo aquela comemoração dos 10 anos do templo. Aí quando foi na sexta-feira, eu marquei a sexta-feira para ser o dia da minha libertação. Eu falei, meu Deus, hoje eu estou decidindo a minha libertação. Então naquela sexta-feira eu marquei. Eu passei mal também com espíritos, eu manifestei, mas depois daquele dia, nunca mais. No domingo, eu me batizei, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, e com 10 dias eu fui batizada com o Espírito Santo. Ou seja, naquela sexta-feira do ano passado, de julho, quando nós tivemos os 10 anos do templo, foi quando você veio se libertar? Sim, senhor, porque eu marquei aquele dia, eu falei, já que é uma comemoração, algo que é para santificar a minha vida, também tem que receber essa comemoração, então tem que ser o dia que vai marcar a diferença, vai ser o divisor de águas da minha vida. Aquele dia eu colhi 2 testemunhos aqui no altar, igual eu estou colhendo o seu agora. Você não imaginava que menos de um ano depois você estaria aqui? Não imaginava, bispo, não imaginava mesmo. Eu saí daqui feliz da vida, porque eu chorava de alegria, porque eu falei, acabou. Aquela tristeza, aquela agonia, aquela ansiedade, aquele começo de depressão e pânico, acabou. Agora eu vou buscar o Espírito Santo e vou ser feliz de verdade, mas de maneira alguma, bispo, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui agora. Como está hoje? Nossa, agora é outra coisa, eu tenho a necessidade de passar para as pessoas o que Deus ele fez na minha vida, porque eu sentada ali, há muito tempo atrás, eu achava aquilo impossível. Muitas das vezes a gente estava aqui, a gente via as pessoas falando, a gente falava, não, isso aqui é mentira, eles estão, mesmo sabendo, mesmo um dia tendo me afastado, tendo basicamente nascido na presença de Deus, eu olhava assim, eu falava, não é comigo, não é para mim. Mas de fato, agora estando aqui, a gente vê uma diferença, e mais do que qualquer coisa, para você de fato se libertar, é só quando o Espírito Santo ele entra dentro da gente. Eu marquei a sexta-feira para minha libertação, mas a minha real libertação aconteceu no dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus abençoe muito mais. Obrigado.